Olá, segundo ano. Espero que vocês estejam bem e, é claro, a família de vocês também. O tema, como vocês podem ver diante de vocês, de geografia, dessa semana, é transportes no mundo e no Brasil. É um tema que eu acho absolutamente interessante, já que faz parte de maneira, eu diria, decisiva do cotidiano de vocês. Tá? O primeiro texto, eu destaquei aqui as partes fundamentais, sobretudo para a gente tentar entender e conseguir entender como os meios de transporte foi decisivo para a globalização e, é claro, para a expansão do sistema capitalista. Antes de tudo, a globalização dependia da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos, como faz os blocos econômicos. Ela resulta da abolição da distância e do tempo. Por exemplo, teria sido impossível considerar o mundo como uma unidade antes de ele ter sido circunnavegado no início do século XVI. Ou seja, as embarcações propiciaram a primeira circunnavegação, ou seja, o primeiro contato, a primeira dinâmica comercial intercontinental. Já existia, obviamente, mas com as navegações foi intensificada. O ponto de partida foi a enorme aceleração e difusão dos sistemas de transportes e mercadorias. No passado, a produção estava limitada à área em que ocorria. Até mesmo o comércio era, em certos aspectos, condicionado pela incapacidade de transportar bens perecíveis, ou seja, que apodrece com um determinado tempo, através de grandes distâncias, em que se perdessem suas características naturais, como transportar, por exemplo, carne, flores ou qualquer alimento perecível, como, por exemplo, um, um, um container cheio de batatas, que se demorar por muito tempo, obviamente vai apodrecer no meio do caminho. O transporte aéreo tem velocidade necessária para colocá-las ainda frescas em nossas mesas. A gente vai estudar aqui sobre os modais, ou seja, quais são os meios de transporte mais eficientes para cada tipo de mercadoria. Até a década de 1970, uma companhia que quisesse produzir automóveis em outro país teria de construir uma fábrica inteira e implantar todo o processo de produção no local, por exemplo, nas Filipinas. Para todas as finalidades práticas, a produção não é mais organizada no interior dos limites políticos do Estado, onde se encontra a sede da empresa. O que significa dizer isso? Que você, como um fabricante de carros, uma determinada peça pode ser produzida em outro país, pode ser vizinho, para facilitar ainda mais o fluxo dessas peças entre esses países. Mas o fator meio de transporte não é mais tão determinante para impedir a produção de um veículo buscando matéria-prima nos lugares que seja mais acessível e mais barato. Mesmo esse avanço não teria chegado muito longe sem os aperfeiçoamentos ainda mais espetaculares dos sistemas de informações, os quais permitiram o controle do processo a partir de um ponto central e praticamente em tempo real. Há casos no Japão de que a fábrica é acionada pelo celular a milhares de quilômetros de distância, com a rede de internet, óbvio. Tá, relação, globalização e transportes. Vamos ver que diacho é isso, né, homem? Tá, a evolução dos meios de transporte foi um dos eventos que possibilitaram ao ser humano ocupar todo o planeta. A gente fala do ser humano, sobretudo os europeus, né? Explorar os recursos da natureza nos mais diferentes lugares, ampliar o comércio e impulsionar outras atividades econômicas. Não quero dizer que outras culturas não tenham difundido pelo planeta, como foi o caso da cultura polinésia, que se espalhou pelas ilhas da Oceania, mas a disseminação a partir do século XVI da concepção capitalista europeia dominou o mundo, como domina ainda hoje. O desenvolvimento da navegação marítima está diretamente relacionado com a consolidação do capitalismo comercial e a ampliação do horizonte geográfico europeu a partir do século XV. A segunda revolução industrial, no final do século XIX, ocorreu ajustada a uma efetiva modernização dos meios de transporte. Estão observando como os desenvolvimentos tecnológicos e científicos são completamente ligados. Aliás, o capitalismo é dependente do desenvolvimento tecnológico, da navegação e da ferrovia a vapor, como já estudamos em história.
no decorrer do século XIX, possibilitando maior alcance da carga transportada. Cada vez mais navios ficaram maiores, mais potentes, que significa dizer que eles levavam uma carga maior em menor tempo. Aquele também seria o século do avião, que se transformou no principal meio de transporte transcontinental de passageiros e de cargas leves. Como vocês podem observar aqui um aeroporto, em Frankfurt, na Alemanha. De fato, o desenvolvimento dos transportes a longa distância está vinculado à evolução do capitalismo, sendo a base técnica para a expansão desse sistema econômico em todo o mundo, como eu falei. Tá vendo? Escutem o professor. A fase atual da globalização não foi diferente. O avanço dos transportes e das telecomunicações intensificou a circulação de mercadorias, serviços e capitais no território dos países e entre eles. Atendeu à demanda das grandes empresas por mais agilidade nos processos que envolvem comunicação e negócios a longa distância e atingiu a sociedade mundial em todas as suas dimensões. A exemplo de como o mundo está concentrando suas fábricas na China. Apple, por exemplo, tem fábricas na China. Pode ser que a empresa seja americana, o projeto seja estadunidense, né, e americana a mesma coisa, tá bom, né? Mas, efetivamente, o celular é produzido na China. Olha a distância desses dois países, milhares de quilômetros. As redes de transportes. As redes de transporte, a dicção está travando, viu? As redes de transporte baseiam-se nos sistemas de deslocamento de mercadorias e passageiros. Infelizmente, essa pandemia, ela se tornou a pandemia, foi nessa correntilha, ou seja, nesse caminho já consolidado desses meios de transporte. Significa dizer que o coronavírus se espalhou pelo mundo literalmente, pegando ônibus, pegando avião, pegando trem, pegando embarcações, infelizmente, sendo formadas pelas vias de navegação marítima e fluvial, ferrovias, rodovias, aerovias, além da rede de dutos, que são tubulações, né? Aqui vocês podem observar que são os chamados modais, são os tipos de transportes que é interpretado por muitos estudiosos desse tema, dos meios de transporte, que é objetivamente eficiente para cada tipo de mercadoria ou transportar pessoas, por exemplo. A importância de transportes na economia moderna. Dos transportes na economia moderna. O que é isso? O desenvolvimento dos meios de transporte visa a três fatores essenciais: a segurança, a velocidade e a capacidade de deslocamento de carga ou de passageiros. O desenvolvimento da tecnologia de transportes mudou a natureza do intercâmbio comercial nos últimos 60 anos e abriu a possibilidade à comercialização de todos os tipos de mercadorias, como nós, por exemplo, compramos flores vindas da Holanda. Há técnicas que não é obviamente ligada apenas ao meio de transporte, como também técnicas e estudos que levaram a desenvolver métodos de refrigeração. Carnes que são transportadas daqui do Brasil para a China, por exemplo, de porco, de frango e a bovina. A distância geográfica deixou de ser impedimento para as trocas comerciais em todo o planeta. Ao mesmo tempo, o fluxo de passageiros acentuou-se nos últimos anos, tanto nas viagens de negócios como no turismo internacional. No entanto, este setor observa-se diferenças entre os países. Obviamente que o fluxo de mercadorias é feito através de uma diferenciação dada pelo nível tecnológico que cada país domina, como também a importância no que se refere a mercadorias de cada país. O Brasil é majoritariamente exportador de produtos primários. As principais rotas comerciais mundiais concentram-se no hemisfério norte, onde estão os países de maior dinamismo econômico, e os principais portos e aeroportos
por onde entram e saem os grandes fluxos de mercadorias e de passageiros. Se vocês pesquisarem na internet, tiver interesse, é só colocar um mapa temático do fluxo de pousos e decolagens no planeta. Vocês podem ver que as linhas aéreas majoritariamente se encontram no norte do planeta, sobretudo entre Estados Unidos e Europa. No Brasil, a logística do circuito que liga as áreas de produção ao mercado interno é a exportação. Foi moldada a partir dos chamados corredores de exportação, eixos do território que articulam os meios de transporte e o sistema de armazenamento. Vocês podem observar aqui no mapa as manufaturas, café, minérios, óleos vegetais. O Brasil, de fato, se destaca mundialmente em termos econômicos na exportação de matéria-prima. Enfim, né? É uma coisa que, obviamente, traz riqueza, mas não se compara com os países que produzem tecnologia de ponta, que lucram muito mais com isso. Em geral, a infraestrutura de armazenamento é destinada a produtos cuja estocagem é feita em grandes volumes, como os agrominerais, ou seja, os silos, as estruturas que comportam minérios de ferro ou qualquer outro tipo de minério. O ponto de chegada desse sistema de escoamento são principalmente os terminais portuários, os portos, né, espalhados pelo litoral brasileiro, de onde os fluxos de mercadorias são direcionados aos mercados interno ou externo. Só lembrando a vocês que o modal marítimo ainda é o que mais transporta mercadorias no mundo. Tem navios que comportam 3.500 containers, enquanto um caminhão, por exemplo, o bitrem ou tritrem, que comportam 2 ou 3 containers. Tem o caso dos trens também, né? Que no Brasil é uma vergonha, não vou nem entrar nessa questão, pelo menos não agora. Mas tem casos de trens que atingem até 7 km de extensão. Quem tiver curiosidade, tem um vídeo falando especificamente sobre isso. Com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento da produção agrícola e de outros recursos econômicos, aproximando essa produção do mercado asiático, China, Coreia do Sul e Japão, que são atualmente os maiores compradores do Brasil, sobretudo a China, o Brasil construiu com o Peru a Estrada do Pacífico, como vocês podem observar aqui. Ó. Isso tudo aqui no que se refere à logística, gente, é o escoamento de recursos e, é claro, também a movimentação de pessoas, seja para o turismo, seja para o trabalho. Com o Peru, a Estrada do Pacífico, um extenso eixo viário que se estende do estado de Rondônia, passando pelo Acre, aos portos peruanos de Ilo, Maratane e São Juan. Outra obra importante é o Corredor Interoceânico, envolvendo a participação do Brasil, Bolívia e Chile, que ligará o Porto de Santos aos portos de Arica e Iquique, no Chile, por rodovias, como vocês podem observar aqui no mapa. É uma construção que valoriza a integração econômica entre os países da América do Sul. As obras envolvem a articulação de infraestrutura entre os países sul-americanos, fazem parte da iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana, um amplo e audacioso plano de infraestrutura viária e energética voltada à integração física dos países da América do Sul. O sistema de transportes no Brasil. Tá, vamos lá, né? Como vocês podem observar aqui já nesse gráfico pizza, vocês vão entender como é a distribuição dos modais no território brasileiro. O setor de transporte no Brasil apresenta diversos problemas, como sempre, né? Vixe, tô cansado de escutar que o Brasil tem problema, né? Mas sempre aparece mais. Isso pode ser explicado pela grande extensão do território e pelas políticas governamentais adotadas no decorrer do século XX, que não levaram em consideração a necessidade de diversificar as modalidades de transporte no país. Apesar disso, no Brasil, o planejamento e os investimentos das verbas públicas ficaram centrados no transporte rodoviário, tá vendo aqui? Enquanto as ferrovias e hidrovias, incluindo a navegação de cabotagem, foram relegadas ao segundo plano. Navegação de cabotagem é a navegação dos portos
entre os portos nacionais, ou seja, por exemplo, do Porto de Salvador para o Porto de Santos. Essa é a navegação de cabotagem. O alto custo para transportar mercadorias por rodovia das regiões produtoras até os portos nacionais é um dos fatores que diminuem a competitividade da produção nacional no mercado externo e, em muitos casos, encarece o preço das mercadorias no mercado interno. Há uma hierarquia de barateamento, ou seja, há uma hierarquia do que é considerado como o modal mais barato para o mais caro. Evidentemente que cada um tem seu nível de eficiência. O modal mais caro é o transporte rodoviário para grandes volumes de mercadorias, como por exemplo o escoamento de soja, de minério. É mais aconselhável a utilização do modal ferroviário, coisa que o Brasil não faz. Transporte rodoviário. Para distâncias menores, as rodovias são o meio de transporte mais adequado, apesar do custo mais elevado e de comportar menor capacidade de carga. Meu silêncio é a melhor resposta. O transporte rodoviário apresenta a vantagem de realizar o deslocamento ponto a ponto. Essa é uma das vantagens. Ou seja, a mercadoria é retirada no local onde é produzido e pode ser levado até o ponto de venda. Assim, uma mercadoria percorre longas distâncias de trem, por exemplo, e depois é levada de caminhão até o local exato do destino. O que está propondo aqui é uma interligação desses modais para distâncias mais longas, sobretudo cargas mais pesadas, como a produção agrícola e de minério, feita por grandes embarcações, no caso do transporte fluvial nos rios, como também o transporte de cabotagem ou o transporte via trem. Aí, para um percurso menor, seria utilizado o transporte rodoviário. As rodovias no Brasil são a base do transporte de passageiros e por elas circulam cerca de 60% das cargas transportadas no país. A malha rodoviária brasileira é uma das maiores do mundo, mais de 1.584.000 quilômetros. Espia, como diz o outro, espia a presepada. É uma das maiores do mundo, como já falamos, mas com apenas 220.000 quilômetros pavimentados. É claro que esse livro aqui não é atualizado, é de 2013, pode ter aumentado, mas ainda assim a diferença entre o que é pavimentado e o que de fato existe como rodovia é absurdo. Além disso, 70% delas estão em más condições de tráfego, cheio de buraco. A integração regional. Apoiada pelo transporte rodoviário, foi incorporada a política econômica no governo Vargas, uma política de infraestrutura para atrair investimento externo, né? Investimento das empresas externas. Ainda na década de 1930, com a chamada da Marcha para o Oeste, seria consagrada no governo de Juscelino Kubitschek, JK, com a expansão sem precedentes da malha rodoviária. Em seguida, nos governos militares, pós-64, a integração nacional passaria a ser também uma questão de segurança nacional, uma questão também de vigilância, né? À época, o petróleo, matéria-prima utilizada na fabricação do asfalto e na produção de combustível, era barato. Esse foi um grande estímulo para que a indústria automobilística se desenvolvesse e se tornasse a grande responsável pela modernização do parque industrial brasileiro. Vocês podem observar aqui a imagem, as péssimas condições. E essa aqui não é das piores, viu? Tem bem mais pior do que essa aqui. Durante os governos militares de 64 a 86, as rodovias passaram a ser a base da ocupação espacial do país, ou seja, a construção de estradas passou a indicar a presença do Estado naquele território, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista geopolítico. A ocupação do centro-oeste da Amazônia
do Centro-Oeste, desculpa, da Amazônia e das extensas fronteiras nacionais foi formulada pelo Programa de Integração Nacional. Baseava-se na construção de grandes estradas, como a Transamazônica, que até hoje ela não foi, está inacabada, né? Não foi. Até hoje, se vocês colocarem na internet, pesquisarem vídeos e fotos, vocês vão observar que em períodos de chuva o tráfego é quase que impossível. Na ascensão de terra, na concessão de terras em suas margens para colonização e o preenchimento do vazio populacional dessas regiões, com um duplo objetivo: aliviar os conflitos fundiários no país e expandir a fronteira agrícola. Principais estradas, como falei, Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Cuiabá-Porto Velho. Concessão de rodovias, o que é isso? O que tem a ver com a nossa vida? Que seus pais ou até vocês mesmos já foram, digamos assim, contemplados por essa situação que começou a se intensificar a partir de 1995. O processo de concessão das rodovias federais teve início com um programa de concessão de rodovias federais. O que é concessão? A gente vai entender aqui, viu? A partir dele, a exploração comercial das rodovias estendeu-se às vias estaduais. São chamados pedágios, pessoas lindas. O Estado concede aquela estrada que ainda é do Estado, mas fica sob responsabilidade de uma empresa que vai cuidar dessa rodovia, mas vai ter o direito de cobrar uma taxa de passagem, que é o pedágio. As empresas concessionárias, em troca de serviços de manutenção e de melhorias, adquiriram o direito de exploração por meio da cobrança de pedágio, cessão de espaço para publicidade e para instalação de infovias que acompanham o traçado das vias. Aqui no caso, os cabos, que pode ser de internet e de telefone. Foram selecionados 9 trechos em áreas estratégicas de grande circulação de mercadorias. Será que aconteceu alguma corrupção nessa situação aí? Enfim, não vamos discutir sobre isso agora. Com o objetivo de promover maior articulação com outras grandes rodovias do país e com outros meios de transporte. Vocês podem observar aqui as primeiras privatizações, provavelmente tem muito mais hoje, que foram privatizadas, todas elas BRs, no caso, rodovias federais. Mas também tem as estaduais, viu? Tá. Transporte ferroviário é uma das partes mais vergonhosas do Brasil, né? O Brasil tem um relevo que é propício à construção de ferrovias, só que a gente, enfim, né, não vota em políticos que investam nisso. Se a gente votar neles, de fato eles irão executar esse projeto. Comparando-se à rodovia, a ferrovia é o melhor meio de transporte para países de grande extensão territorial, como o Brasil, é claro, né? Tem maior capacidade para transportar cargas e passageiros, consome menos energia que o caminhão em relação ao volume de carga transportado e pode ser eletrificado para não depender exclusivamente do petróleo como fonte de energia, ou seja, além de ser, digamos, mais eficiente no que se refere à capacidade, consumo, é menos poluente, muito embora o caminhão seja mais rápido. No início da década de 1950, a evolução das ferrovias no Brasil. Tá, antes de dar prosseguimento nesse texto, quero que vocês observem bem essa tabela, como dos países de grande extensão, como o Brasil está em último, com 30 mil quilômetros de ferrovias, enquanto os Estados Unidos tem 224 mil quilômetros. Rússia, os Estados Unidos é o que tem mais. Como os países investiram de fato nas ferrovias. Países como a Alemanha, que é pequeno. E, enfim, dando prosseguimento aqui. No início da década de 50, as estradas de ferro atingiram 38 mil quilômetros de extensão. O plano de metas de Juscelino Kubitschek havia apontado a necessidade de modernização da malha ferroviária do país. A maioria das estações ferroviárias não tinham estrutura de comunicação entre si, nem com os trens. Eram muitos os riscos de acidentes. As ferrovias em péssimos estados foram desativadas sem a construção de novas. Ou seja, está vendo como diminuiu de 38 para 30.
As ferrovias que surgiram décadas mais tarde eram controladas pelas próprias empresas mineradoras e destinadas ao transporte de minérios. É o caso da Estrada de Ferro Carajás, inaugurada, isso aqui é no Pará, tá bom, gente? Em 1885 e pertence à ex-companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale SA. Atualmente, a rede ferroviária brasileira é pouco extensa e possui bitolas variadas, exigindo baldeação, ou seja, mudança de um modal para outro ou de um trem para outro trem com a bitola diferente, que é a largura, é a conformação dos trilhos das mercadorias em determinados pontos de ligação entre as ferrovias. Tá? Como vocês podem observar aqui, em 1910, 2013, não cresceu quase nada. Aliás, por um período tão extenso, né, que era para ser investido. O Brasil inicia a segunda década do século XXI com 30.129 quilômetros de vias férreas, sendo 28.692 quilômetros operados por empresas privadas. Somente a Vale SA detém a terça parte de toda a malha ferroviária brasileira, mais de 10 mil, né? Trem-bala no Brasil é um sonho. Enfim, né? Sempre quando a gente escuta a construção de alguma obra pública, a gente acaba escutando outros textos subentendidos, corrupção, superfaturamento. O principal projeto de transporte de passageiros nos últimos anos está previsto para entrar em funcionamento ainda nesta década. Trata-se do Trem-bala brasileiro, ligação ferroviária entre os municípios de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, por trens de alta velocidade. A viagem entre o Rio e São Paulo poderá ser realizada em cerca de 1 hora e 40 minutos. O trem poderá atingir a velocidade média de 285 km por hora e fará também a ligação entre diversas estações intermediárias de São Paulo e Rio de Janeiro. O trem percorrerá a distância de 511 km. Esse aqui é o projeto. Tá vendo? Enfim, não saiu do papel ainda. Privatização das ferrovias. A privatização do setor ferroviário teve início em 96. A RFFSA foi arrendada para grupos formados por empresas nacionais, muitas das quais já utilizavam as ferrovias para o transporte de seus produtos. A transferência para o setor privado representou uma pequena melhoria nas ferrovias, limitada à recuperação de alguns trechos e à instalação de alguns equipamentos mais modernos, sem, no entanto, promover a ampliação da malha. A partir de então, alimentos, bebidas e papel e automóveis passaram a ser transportados por trem no Brasil. Ainda é insatisfatório, né? Mas, enfim, o crescimento, como sempre no Brasil, é muito lento em qualquer infraestrutura de alto nível. Trechos concedidos, como vocês podem observar, inclusive na Bahia aqui também, tá vendo? Que passa por Alagoinhas também, viu, lindos? A nossa cidade. Tá. Transporte marítimo e hidroviário. O território brasileiro conta com mais de 7.000 quilômetros de litoral e extensa rede hidrográfica. Afinal de contas, nós somos o país que tem mais rios no mundo. Vai saber se todos são navegáveis e, é claro, se tem uma preocupação do Estado em investir nisso. Apesar das condições naturais favoráveis e do baixo custo de transporte hidroviário e da navegação de cabotagem no início do século XXI, eles representavam apenas 13% da carga transportada no país. Como vocês bem sabem, boa parte das mercadorias brasileiras e de pessoas são transportadas via a estrutura rodoviária. Os canais fluviais do Brasil apresentam muitas cachoeiras e corredeiras, sendo vários trechos impróprios à navegação. As duas principais hidrovias do Brasil em volume de carga transportada estão integradas à rede de transporte dos países do Mercosul, as hidrovias Paraná-Paraguai, Tietê-Paraná. A hidrovia Araguaia-Tocantins
em fase de conclusão após 30 anos de obras interrompidas, escoará parte da produção agrícola do Centro-Oeste, enquanto a do Rio Madeira já representa uma importante via de exportação de soja desse país. A hidrovia de São Francisco, a nossa no Nordeste, né? Transporta um volume pequeno de mercadorias, embora esse rio seja importante meio de integração entre as comunidades ribeirinhas. Na verdade, esses rios de menor capacidade não transportam grandes volumes de mercadoria em um único modal, quero dizer, em um único navio, porque a estrutura natural daquele rio não comporta, como também não tem investimento para a modificação desse ambiente para favorecer ao meio de transporte. Mas várias embarcações, jangadas não, qual é o nome? Saveiros, que fazem o transporte entre essas localidades, embarcações, como no Pará, que eu acho que se chama de teco-teco, esqueci o nome, que é uma onomatopeia do barulho do motor. No Sudeste, onde o volume de cargas transportadas é maior, foi necessária a instalação de eclusas, elevadores hidráulicos, para vencer os frequentes desníveis dos canais, a instalação de portos e alargamento dos trechos dos rios. A implantação de hidrovias na região nas últimas décadas, apesar dos altos investimentos, atendeu a uma demanda elevada de produtos agropecuários e industriais e reduziu o custo do frete. Está vendo como favorece? Aqui o mapa, vocês podem pausar o vídeo depois para ver os trechos que são utilizados como hidrovia no Brasil. Amazonas, obviamente, uma área altamente irrigada. A implantação das hidrovias depende também da avaliação dos problemas ambientais causados pela construção de portos, pelo alargamento, aprofundamento e retificação do curso dos rios e pela construção de canais de ligação entre as redes hidroviárias. Eles, no entanto, apresentam diversos problemas como baixa utilização de containers, pequena profundidade das águas, que é para comportar o calado do navio cada vez maior o navio, maior será o calado, ou seja, precisa de uma profundidade maior na região onde ele vai atracar, que a dragagem é necessária ser feita a dragagem, tirada da areia do fundo do local onde o navio irá aportar, para fazer com que o calado fique confortável naquele lugar, digamos assim, né? Não sei se a palavra é até confortável. Pequena profundidade das águas que dificultam a atracagem dos navios de grande porte, excesso de burocracia, como sempre, e demora na liberação das embarcações, limitações para o armazenamento de cargas e taxas portuárias elevadas. Tudo ajudando, né? Processo de privatização. Iniciado no país na década de 90, também atingiu os portos brasileiros. O modelo de privatização portuária foi baseado no sistema de arrendamento de terminais para empresas privadas, ou seja, a estrutura do porto existente até a implantação do sistema contínuo pertencente ao Estado. Tá, qual a importância do container aqui? Até chegar ao local do destino, as mercadorias podem passar por sucessivas etapas de carga e descarga. Exemplo, um produto chega de outro país por navio, segue em terra por trem e finalmente por caminhão até chegar ao comprador. Entre os sistemas utilizados, o container é o mais eficiente. São grandes caixas metálicas de tamanho padronizado para todos os países do mundo, que se adaptam ao navio, ao trem e ao caminhão. Alguns containers têm o mesmo tamanho de um vagão de trem e da carroceria de um caminhão. O armazenamento das cargas em containers possibilita a interligação entre vários tipos de transporte: o ferroviário, o rodoviário, o hidroviário, o marítimo e o aeroviário. Os terminais que fazem essa interligação são chamados de multimodais. Nos grandes centros urbanos também existem terminais multimodais de passageiros, os quais interligam meios de transporte como ônibus e trens urbanos, ônibus interurbanos
e interestaduais e metrô. É a chamada baldeação, né? Quando você sai do metrô e pega um ônibus. Isso possibilita ao usuário passar um tipo de condução a outro num mesmo lugar e muitas vezes com um único bilhete de passagem. Isso é frequente em alguns lugares de Salvador e, sobretudo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Transporte aéreo. O transporte aéreo teve um crescimento expressivo nas últimas décadas. Ainda hoje ele é utilizado muito mais para o transporte de pessoas do que necessariamente de cargas, tanto nos voos domésticos como nos internacionais. A perspectiva é de que o número de voos continue aumentando em ritmo acelerado. No entanto, o transporte de carga por aviões não tem acompanhado o padrão de crescimento do transporte de passageiro. Cargas transportadas por via aérea diferenciam-se por demais, dos demais meios pela possibilidade de entrega rápida de produtos de longa distância e é utilizado normalmente para mercadorias leves e pelos correios. Eles não comportam tanto peso. A gravidade, obviamente, não ajuda. Atrasos e cancelamento de voos marcaram a imagem dos principais aeroportos nacionais nos últimos anos, sinalizando que a estrutura aeroportuária é em má condição de atender o movimento atual de passageiros, precisa de investimentos. Tudo precisa de investimento nesse país, né? Enfim. Como vocês podem observar aqui, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e provavelmente aqui, um momento de que muitos voos foram cancelados por algum motivo. O modelo de concessões para exploração privada tem sido o caminho adotado pelo governo, de novo privatizando, para a aplicação dos aeroportos. O objetivo é atender o aumento contínuo do fluxo de passageiros e as expectativas de intensificação dos voos internacionais. Dois dos eventos que já ocorreram, estamos em 2020, que teve por objetivo esse processo de privatização, que foi a Copa de 2014, ou seja, concedeu os aeroportos para algumas empresas privadas para reformar, investir na reforma desse aeroporto, na estrutura, e, é claro, continuar obtendo lucro. Muitos aeroportos foram abandonados simplesmente porque não estavam dando lucro. Transporte urbano. Os meios de transporte de passageiros nas cidades podem ser coletivos, como ônibus, trens e metrô, ou individuais, como automóveis, motocicletas e bicicletas. Com a maior parte da população brasileira vivendo em centros urbanos, o transporte, sobretudo nas grandes cidades, com mais de 500 mil habitantes, é serviço essencial, devem ser tratado pelos governos municipal, estadual e federal como prioritário. Enfim, né? O transporte coletivo urbano insuficiente para toda a população tem lugares aqui na nossa cidade que simplesmente não passa ônibus, bem sabemos disso. Fruto de estratégias de planejamento urbano de governos que não visavam o interesse coletivo, acaba por estimular a utilização do transporte individual, elevando substancialmente o número de veículos que transitam diariamente nas grandes cidades. É claro que o motivo não é só esse, é também uma questão de valor simbólico que o carro é visto no Brasil, como um símbolo de status. Isso causa enormes congestionamentos, São Paulo que o diga, e aqui Alagoinhas está começando aos poucos, né? Dependendo do horário, né? O horário de pico, que levam as pessoas a desperdiçar muito tempo para se deslocar da residência ao trabalho e vice-versa. Além de apresentarem elevado custo com combustível, manutenção e aquisição de veículos em quantidade, os ônibus, juntamente com os automóveis e os caminhões, provocam problemas de congestionamento nas grandes cidades brasileiras e agravam a poluição atmosférica nos centros urbanos. Tem cidades como, por exemplo, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, e não lembro exatamente Salvador, que já tem os corredores exclusivos para ônibus. O metrô só foi inaugurado no Brasil em 74, na cidade de São Paulo. Já havia mais de um século que o primeiro metrô fora instalado no mundo. A linha de Londres, inaugurada em 1863, 63.
como solução para o transtorno causado pelo trânsito de carroças, carruagens e ônibus puxados por cavalos. O sistema metropolitano brasileiro ainda está restrito a algumas capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador. Também Salvador aqui está em último por conta de ser uma das últimas cidades realmente de grande porte a colocar um metrô. Apesar do elevado custo de construção, o metrô apresenta inúmeras vantagens em relação aos demais meios de transporte coletivo urbano. É eletrificado e, portanto, não poluente, transporta elevado número de passageiros, contribui para a redução de automóveis nas ruas, trafega em alta velocidade, com elevado padrão de segurança, e contribui para a diminuição do tempo de deslocamento nas grandes cidades. Será que haverá futuramente um metrô aqui em nossa cidade? Enfim, não sabemos. Sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula.